O Kitsune dessa semana é a escolha dos nossos apoiadores do Catarse, Vampire Hunter D e Vampire Hunter D Bloodlust. Esse vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores que escolheram o tema e apoiam o nosso trabalho todo mês. Se você também quer apoiar o nosso trabalho financeiramente, para o projeto continuar existindo, para o nosso editor continuar sendo pago, o Gil, abraço para o Gil, o link do Catarse está na descrição deste vídeo, ok? Vambora! O tema dessa última votação no Kitsune da semana foram filmes que não são um Ghibli, que não são os grandes filmes que toda hora que alguém vai querer dar um exemplo de que filme que eu assisto, se eu quiser começar a assistir anime e tal, acaba que as pessoas não recomendam tanto esses filmes, falam mais de Ghibli ou talvez um Makoto Shinkai da vida. As opções eram, deixa eu ver se eu lembro todas, além do Vampire Hunter D com o Bloodlust, que eu coloquei aqui, tinha também Belladonna of Sadness, que é um filme dos anos 70 que faz muito tempo que eu tenho que ver e não vi ainda. Tinha também Jinro, que é o filme do Mamoru que quase ninguém lembra, porque o Mamoru é lembrado pelo Ghost in the Shell, mas tem esse Jinro também, que é um filme militar e tudo mais, tem todo um universo. E também Steam Boy, o filme do Katsuhiro Otomo, que ninguém lembra, porque o Katsuhiro Otomo é lembrado pelo Akira, obviamente. Então se alguém vai falar de Katsuhiro Otomo, falam de Akira. Katsuhiro Otomo tem muitas coisas legais, e as pessoas esquecem das outras coisas legais que ele fez também. Mas acabou que a votação ganhou esses dois filmes. Talvez eu tenha ganhado justamente por serem dois filmes. E são dois filmes de épocas completamente distintas. A primeira adaptação de Vampire Hunter D pro cinema é a de 1985. E a segunda já é, se eu não me engano, 2001. Então são épocas completamente diferentes, propostas estéticas completamente diferentes, todas adaptando a mesma série de livros. Se você não conhece Vampire Hunter D, eu devo dizer que eu também não muito. O primeiro Vampire Hunter D eu tinha visto faz um tempo, já faz uns 2, 3 anos. Eu achei no YouTube. Inclusive eu tive que ver os dois filmes no YouTube, por motivos distintos, eu já chego nesse ponto. Mas dá pra você achar se você quiser. Ainda tem, hein? Não vou colocar link nenhum, mas vocês sabem procurar. Barra de busca do YouTube. Assistam lá. Eu já tinha visto o primeiro filme, mas eu nunca li nenhuma novel de Vampire Hunter D. O autor dessas novels, desses livros, né? Inclusive isso é uma distinção interessante que eu gostaria de fazer. É o Hideyuki Kikuchi. É uma série que começou no começo dos anos 80, tipo 83, se eu não me engano. E tem cerca de 50 e poucos livros. É muito livro. Eles são famosos porque o ilustrador das capas, e aí eu não tenho certeza se ele fez todas, talvez tenha feito todas, é o Yoshitaka Amano, o mesmo ilustrador também muito famoso por Final Fantasy, vários dos Final Fantasies mais antigos. Parêntese, aqui, teve aqui em São Paulo uma exposição do Yoshitaka Amano. Eu vi várias das ilustrações do próprio Vampire Hunter D originais na minha frente. Meu Deus do céu! O homem era a porra de um gênio. É inacreditável. É tão bonito, cara. Se você é de São Paulo e perdeu essa chance, lamento. Infelizmente, essas coisas legais acabam acontecendo só em São Paulo. Então, se você não é de São Paulo, infelizmente eu vou ter que fazer inveja em você, porque era muito foda, é muito legal. E acontece, é incrível. A arte do cara é maravilhosa. As capas de Vampire Hunter D do Yoshitaka Amano são simplesmente incríveis. Então, já tem esse ponto. A arte do Yoshitaka Amano é difícil de transpor para a animação. E a gente tem duas tentativas distintas aqui. Tanto em 85 quanto em 2000. O segundo filme é do ano 2000 exatamente. Eu quero fazer um pequeno parêntese quanto a novel e light novels e tudo mais. E só contar uma experiência pessoal minha. É um parêntese, eu espero que não seja muito longo. Eu não sou um leitor de light novel. Eu não li muitas light novels. Eu li poucas, eu li algumas. Eu sempre tenho uma experiência muito ruim com light novel. E é sempre uma experiência complicada porque você não sabe se é a tradução que está ruim. Várias dessas light novels eu li em tradução em inglês.
algumas serão tradução de fã, como por exemplo eu li o primeiro volume de Arslan, que é do cara do Legend of Galactic Heroes, sabe? Que tem um mangá da autora do Fullmetal e tal. Eu li o primeiro volume do Arslan, e era tradução de fã, e era terrível. Eu também li o primeiro volume, não li o primeiro, eu parei no começo, de Bakemonogatari, e era a tradução oficial americana. Eu baixei a tradução oficial americana. E tava muito claro que o texto tava sem graça, porque provavelmente o texto original, e até onde eu sei esse é o caso, o texto original do Bakemonogatari é basicamente jogo de palavras. E é basicamente jogo de palavras com kanji, diferentes sentidos, diferentes brincadeiras que o cara faz e tal. É muito difícil de traduzir. Depois, se você não tiver essa camada de esmero no texto, que é difícil de transpor de uma língua tão específica quanto o japonês, difícil não é impossível, veja bem, mas dificulta mesmo. Se você não consegue ter o esmero no texto, a história é meio qualquer coisa no comecinho do comecinho. Tem bastante coisa no Bakemonogatari, eu não cheguei lá, mas enfim. Então foi uma experiência muito sem graça. Então eu nunca sei se é o texto sem graça ou se é o texto original que é muito ruim. O pior livro que eu já li na minha vida é uma light novel. É o volume 1 de No Game No Life. Eu já contei isso diversas vezes em vários lugares diferentes. O primeiro volume de No Game No Life é o pior livro que eu já li na minha vida. E o primeiro livro do No Game No Life, eu li o primeiro e o começo do segundo pra me certificar. Era estranho porque não tinha nada no texto. O texto era praticamente... É como se fosse um roteiro pra mangá sem o mangá, e o roteiro pro mangá já é só o esqueleto. Se o cara fizesse um mangá, seria só uma instrução do tipo... 2 personagens numa sala, um está do lado direito do quadro, o outro do lado esquerdo do quadro. E aí o texto do balão. Eu juro pra você, tem um capítulo de No Game No Life que abre especificamente com os 2 personagens, que eu esqueci, são os irmãos, né? Entraram numa sala. O chão era vermelho quadriculado, se eu não me engano, e tinha uma mesa ao centro com um tabuleiro de xadrez. E o resto é diálogo! E não tem nada! E aí eu peguei o Vampire Hunter D. E Vampire Hunter D talvez não seja uma light novel. Porque não é... Talvez esse seja o estilo light novel, né? O estilo light novel é um estilo de uma leitura super rápida, por isso que é light novel. Muito pouco descritivo, é apenas, tipo, descrição básica de quem está em cena e o resto é diálogo. E o Vampire Hunter D tem texto, tem clima, tem atmosfera, tem descrição das coisas com certo capricho. É um livro. Então, eu acho que não é uma light novel. Mas aí, como eles chamam de novel no Japão, e a gente transpõe tudo que eles falam pra cá como se fosse diferente, a gente acaba chamando o Vampire Hunter D de novel. E é um livro, né? Um romance, de mais ou menos uns 55 volumes. E ao que parece, eu não li 55 volumes de Vampire Hunter D, eu li alguns parágrafos apenas. Ao que parece, Vampire Hunter D pode ser, de certa forma, comparado a algo tipo Sherlock Holmes. Ele é o tipo de história que fez nascer aquelas séries procedurais. Já ouviu falar de procedural? Tipo CSI, House, essas coisas. Você tem um elenco de personagens, e esse elenco de personagens, toda a história tem uma trama diferente a ser resolvida. Então, no Sherlock Holmes, não são histórias exatamente sobre o Sherlock Holmes, mas todo contra o Sherlock Holmes. Tem o Sherlock Holmes, o Watson, e a história que realmente se desenrola é sobre o novo elenco de personagens da trama específica que acontece naquele conto, e eles resolvem o caso, e o próximo não tem mais ninguém daquele, tem um elenco novo. É o que dá vazão, que faz nascer coisas como, por exemplo, o Doctor Who, que eu acho uma comparação interessante pra mim, porque o Doctor Who, em sua base, o doutor tem que ser apenas um condutor de novas histórias. Cada episódio é uma nova história interessante que tem que se fechar em si mesma, e o doutor é o que conduz a gente até essa história. Às vezes é num momento diferente do tempo, às vezes é num planeta diferente no espaço. É assim que funciona Doctor Who. Ao que parece, Vampire Hunter D também é esse tipo de coisa. Pelo menos julgando, por exemplo, pelos filmes. Os filmes são assim. Você tem o D, o Caçador de Vampiros D, ou seja, o Vampire Hunter D. Ele é um caçador de vampiros cujo nome é D. Quem diria? E aí toda a história
alguém contrata ele pra fazer alguma coisa que envolve matar um vampiro. Tem todo um lore, todo um background de como o mundo foi parar daquele jeito em Vampire Hunter D, porque Vampire Hunter D é uma mistura de muitas estéticas diferentes. Ele é uma distopia pós-apocalíptica com vampiros. Então, tem toda uma história de como chegou naquele ponto. Mas esse background não é tão explorado nos filmes, é muito pouco explorado nos filmes. E aí você tem uma primeira adaptação de 85, dirigido por Toyo Ashida, que não é um diretor super conhecido, mas ele seguiu na carreira dele fazendo muitas coisas, inclusive ele dirigiu alguma das séries do Hokuto no Ken, por exemplo. E depois tem a adaptação no ano 2000 pelo Yoshiaki Kawajiri. O Yoshiaki Kawajiri é um diretor que eu gosto bastante. Tem uma coletânea de curtas chamada Neo Tokyo. Nesses curtas, tem um que eu esqueci quem dirige, eu acho que é o Rintaro. Tem um do Katsuhiro Otomo, que é quase um proto-Akira. E tem um do Yoshiaki Kawajiri que envolve um piloto de corrida. E ele também, e é o meu segmento favorito do Neo Tokyo. E ele também dirige pelo menos 2 segmentos do Animatrix, que são 2 dos meus segmentos favoritos do Animatrix. Inclusive, eu tenho um podcast de Animatrix muito tempo atrás. Então você pode ir no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, o que seja, Deezer, Apple, Google, procura o podcast sobre Animatrix, que é um podcast que eu acho que ficou interessante. E eu comento que o episódio do Corredor, que é mais um episódio sobre um corredor, de 100 metros rasos, é um baita episódio legal. E ele também é um diretor do Ninja Scroll, que esteticamente é muito próximo desse Vampire Hunter D. Então, os 2 filmes têm jeitões completamente diferentes. O que une os 2 é que se tem uma coisa que você tem que acertar, é o D. E eles acertam. Nos 2 eles acertam. Porque o D, ele é uma presença. E essa presença tem que ser muito foda. A gente fica sabendo muito pouco sobre ele. Mas ele tem que convencer você de assistir esse filme, sabe? Na presença dele. Só no visual, na atmosfera, como os jovens gostam de falar, na aura. E é um personagem com muita aura. Se você não acertar a aura do D, você não acerta nada. E os 2 acertam isso em cheio. Eu recomendo assistir os 2. São muito legais. Como sempre, a gente tem que convencer o jovem a assistir coisa velha. Eu acho que a experiência dos 2 é muito legal, porque é muito distinta. Mas o segundo é claramente superior ao primeiro. Claramente. Vamos lá. O primeiro Vampire Hunter D, chamado apenas de Vampire Hunter D, de 1985, dirigido por Toyo Ashida, não é nada demais. É um clássico, mas não é nada demais. Eu realmente recomendo que todo mundo assista. Inclusive, eu acho que o Vampire Hunter D, eu assisti ele nessa fase, e eu acho que se você curte anime e mangá, você tem que passar por essa fase. Que é começar a achar em todo canto possível, tem muitos no YouTube, OVAs dos anos 80. Esse é um filme, um longa-metragem, mas tem vários OVAs que, sei lá, tem 4 episódios de 50 minutos, esse tipo de coisa. Aí você vai assistir o seu Bubblegum Crisis, vai assistir o seu Genocyber, vai atrás dessas coisas. Leda é muito próximo esteticamente desse Vampire Hunter D. Vai atrás. Leda é muito legal, inclusive, é um isekai dos anos 80. É bacana. Mas faça isso pra você ampliar os seus horizontes de histórias que não se contam mais, de jeitão de histórias que não existe mais, de estéticas que não existem mais, pra você ampliar os seus horizontes. Faça isso. Quando você estiver fazendo isso, assista Vampire Hunter D. Ele se encaixa perfeitamente nisso. Você vai achar coisas melhores, mas é legal de qualquer forma. É bacana. Só que ele realmente não é nada demais. Tipo, ele é uma vibe. Ele tem a vibe e ele é uma vibe. E ele tem isso, pelo menos. Porque a trama desse negócio tem a profundidade de um pires, né? Ela é muito pouca coisa. Ele adapta, até onde eu entendo, o primeiro livro. Ele abre com outra coisa, ele abre com uma outra cena, porque a cena de abertura do livro é a cena em que eles se encontram numa estrada, o D e a menina principal, que eu esqueci o nome completamente agora, mas essa é a primeira cena de abertura do livro, que foi o pouco que eu li.
Então esse filme adapta o primeiro livro. Mas eu não sei o quanto ele é fiel a essa trama. Então eu não sei se de repente a trama no livro tem um pouco mais do que esse filme. O filme é super curtinho, tem 1h20 só. Mas ela é nada. Existe o vampirão, e o vampirão quer que a menina principal do filme seja uma vampira e seja a esposa dele. E ele mordeu ela e vai buscar ela em breve. E aí eles contratam o D, ela acha o D na estrada e compele o D a ajudá-la. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai confrontar o vampirão. Ele é uma espécie de Castlevania com fases, sabe, do jogo? Não a série da Netflix, o jogo. É o primeiro Castlevania. Ele não é nem um Metroidvania, veja bem. Ele é o primeiro Castlevania, que tem fases. Então você tem a fase que eles vão fazer uma primeira invasão, aí ele resgata a menina, aí depois tem uma segunda invasão, aí ele é atacado num descampado, aí ele vai ter uma terceira invasão, um negócio assim. Então é basicamente uma trama de resgatar a princesa. Se você quer uma versão muito melhor disso, você assiste Castelo de Cagliostro, de Hayao Miyazaki. O meu filme favorito da minha vida. É maravilhoso, o Castelo de Cagliostro. E Castelo de Cagliostro é isso, é um resgate da princesa. É uma trama que eles vão invadir um castelo e resgatar uma princesa. Então é muito, muito, muito melhor do que o nosso querido Vampire Hunter D. Não é pela trama que você vai assistir Vampire Hunter D. Não é isso que você vai atrás. Vampire Hunter D também não tem... Eu me sinto o professor Girafales falando do Seu Madruga. Eu tô ouvindo o que eu tô falando. Eu tô quase falando... Este pobre diabo que não tem onde cair morto. Enfim, não tem uma trama muito complexa nem interessante e não é a melhor animação dos anos 80 que você vai ver. Existem outras coisas dos anos 80, OVAs, filmes longa-metragem para o cinema dos anos 80 que são muito mais interessantes, ok? Akira é de 88, né? O filme Akira é de 83, 3 anos depois, uma das melhores animações da história, ainda hoje, não exatamente superada por nada. Akira, como qualidade de animação, como Sakuga, sai 3 anos depois desse filme. Esse filme é infinitamente inferior a Akira, como animação. Ele tem alguns momentos, mas no geral ele é meio travadinho. A questão é a vibe, é a atmosfera. É realmente a questão estética do feeling de assistir Vampire Hunter D. A vibe da cena onde eles se encontram na estrada é muito da hora. Que é o D andando por uma estrada com um gramado enorme, com o vento, e eles se encontram no meio da estrada, e a trilha sonora sobe. Essa cena é muito legal. Então, são esses momentos que você tá atrás neste filme do Vampire Hunter D. É também muito legal a mistura estética. Porque, como eu falei, a premissa de Vampire Hunter D envolve um pós-apocalipse distópico. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas envolve essa questão no pós-apocalipse distópico. A maneira como isso foi transposto no primeiro filme tem muito a ver com o que estava famoso nessa época, no geral, na cultura pop. Então, ele é menos vampiresco e mais Mad Max. Não à toa esse cara foi dirigir Hokuto no Ken. É uma vibe muito parecida com Hokuto no Ken. Então, ele envolve algo de desert punk, envolve uma estética meio de fantasia, não exatamente de fantasia gótica, coisa vampiresca, mas mais fantasia. A menina principal e o irmãozinho dela têm um visual muito personagens de fantasia dos anos 80. As ombreiras, o coletinho. Realmente parece que ela saiu de uma fantasia capa-espada, com dragões e tudo mais. E bate um pouco, tem um contraste que eu acho interessante com o fato de também ser meio ficção científica. Então, você tem o D, que é um vampirão com um chapelão e um cabelo longo e uma espadona gigante e tudo mais. E o D cavalga em um cavalo cibernético. A menina tem esse visual de fantasia capa-espada oitentista, de anime mangá, uma coisa muito próxima do que vai acabar virando, tipo, Slayers ou Lodoss War, sabe essas coisas? E ela tá com uma escopeta. Só que essa escopeta, como é que chama? Baioneta, né? Porque é um rifle com uma lâmina na ponta. Só que ela atira laser. Eu fiquei várias vezes me perguntando
se aquilo não era só a representação visual do tiro, e aquele tiro era realmente bala, mas eu acredito que seja realmente laser. Porque tem a ficção científica da coisa, e tem o fato de que ela atira no vampiro que morde ela, e o cara bloqueia, e quando ele bloqueia é tipo um campo de força, e o tiro se espalha em luz e tudo mais. É laser. Então você tem essa coisa de uma mistura de ficção científica com Mad Max e pós-apocalipse, e fantasia, e capa-espada, e sobrenatural, tudo tá lá. Essa mistura estética e a vibe geral da coisa é bem legal. Eu curto bastante. Então, se você quiser ter essa experiência mais estética, os dois filmes são experiências muito mais estéticas do que qualquer outra coisa. Vale por isso. A trama é absurdamente simples e não ajuda muito o fato de os personagens não serem muito bons neste filme, né? Porque o que você tem é o elenco com o D, e o filme faz muito pouca questão de te explicar tanto o próprio mundo quanto os seus personagens e principalmente o D. Por exemplo, eu tive que dar uma olhada e o D, ele tem na mão dele um rosto. Essa mão é uma espécie de parasita que convive com o D, ele conversa com a mão. É um segundo personagem ligado ao D que deve servir pra ter diálogos, porque o D não fala nada, praticamente, ele fala muito pouco. E aí precisava de alguém pra falar com o D e pelo D. Na verdade, nem pelo D, porque ninguém fica sabendo. Ao longo da história, ninguém olha pra essa mão dele. Então é só um personagem para interagir com o D. E eu passei o filme pensando, alguma hora eles vão falar que caralhos é essa mão. Não, em nenhum momento se fala o que é essa mão. Na minha parca pesquisa, os livros também parecem não deixar muito claro o que é essa mão. Existem dicas que têm a ver com a própria existência do D, porque o D, ele é um Dhampir. Ele não é um vampiro, ele é filho de um vampiro com uma humana. Então ele tem muitas das características dos vampiros, mas ligeiramente diferente, e ele é imortal. E ele caça vampiros. Mas esse fato também não é muito explicado. Quer dizer, é citado o tempo todo, mas o próprio personagem, a origem do D, é um mistério na história. Só que assim, o fato de ele ser um Dhampir é algo que a história volta o tempo todo e fala disso o tempo todo. E trata como um mistério, pra você ficar se perguntando. Legal. Isso é uma maneira de você compor o personagem, é uma maneira válida de você compor o personagem. Esse não é o problema. A mão, por exemplo, não é tratada como um mistério. Ela é tratada como uma coisa que é um fato, e acabou, sabe? Então ele tá muito pouco preocupado com isso. Todo o lore do background, do histórico pregresso desse mundo pra ele chegar nesse ponto, é muito brevemente explicado num texto no começo da história. E quando eu digo brevemente, eu falo brevemente mesmo. Eu acho que eles falam alguma coisa sobre ter uma guerra muitos milênios atrás, e fica por isso mesmo. E tem muito mais do que isso. Me parece que é o tipo de filme que conta com você ter lido o livro, sabe? Ele não tá muito preocupado. Se isso fosse Hollywood, esse filme tem 1h20, esse filme teria 2h20, e aí ele teria muito diálogo expositivo. Eu vou chegar nesse ponto também. Teria muito diálogo expositivo e a gente teria em algum ponto alguém explicando para outra pessoa toda a história desse mundo. Esse filme não quer saber disso. São escolhas. E essa é uma escolha válida. Só que aí você tem que dar alguma coisa. O que esse filme dá é, como eu falei, uma experiência estética, uma vibe, uma atmosfera muito legais. Ele poderia nos dar personagens interessantes. Ele nos dá, no lugar disso, um elenco de arquétipos. A personagem que deveria ser a nossa âncora para essa história é a menina principal, que é basicamente uma donzela indefesa. Ela não tem muito mais dentro dela. Ela abre a história parecendo mais do que uma donzela indefesa. E aí ela passa a ser apenas uma donzela indefesa. Muito rapidamente passa a ser apenas uma... Como função na história, ela passa a ser só isso. Porque ela encurrala, digamos assim, ela bloqueia a passagem do D naquela primeira cena que é muito legal, muito bonita. Ela ataca o D com o chicote pra testar se o D... Inclusive ela abre a história caçando monstros na floresta e tal. E aí ela é encurralada pelo vampiro, ela é mordida pelo vampiro. E aí ela para, você vê ela fazendo coisas, agindo. E aí ela para o D, testa se o D é bom o suficiente com o chicote. E aí pede pro D ajudar ela.
Depois disso, ela é só uma donzela indefesa. Só. Apenas e somente uma donzela indefesa. É realmente ruim pra experiência da história. E o resto do elenco é só funções muito específicas. Você tem o cientista do vilarejo, que faz a função de ser a única pessoa que não é escrota com a menina, porque agora ela foi mordida e todo mundo fica com preconceito com ela no vilarejo. Você tem o filho do prefeito do vilarejo, que é só um homem escroto. Você tem um par de personagens do lado dos vilões, que é a filha do vampiro vilão principal, que eu também esqueci o nome, e um personagem chamado Rei. Rei, né? Com R, mas é Rei em japonês. A arma dele é tipo um bumerangue lâmina. Ele tem um design mais legal, um design bem anos 80. E esse cara é o melhor personagem dessa história. Aleatoriamente, esse cara é o melhor personagem dessa história. Ele é tipo um capanga do vilão principal. Assim, a filha do vilão principal também é uma personagem interessante. Mas o caminho dela é mais ou menos claro o que vai acontecer. Ainda é uma jornada legal. Uma jornada melhor do que a da menina que é a vítima da história, da princesa indefesa. Porque ela não gosta de o pai dela, o Conde Lee, eu acho. Ela não gosta de o pai dela querer uma noiva humana. Porque os nobres, e isso é uma coisa muito interessante, os vampiros são chamados de nobres nesse mundo. Os nobres consideram que eles têm sangue puro. Então existem os Dampirs que não têm sangue puro, porque eles são mistura com humanos. Se esse cara casar com uma humana e tiver um filho, porque vampiros podem se reproduzir nesse universo, vai estar misturando o sangue desse clã com humanos. E essa filha dele, que tem sangue puro, não quer isso. Mas aí tem um plot twist sobre essa menina, e ela fica muito incomodada com tudo isso, e fica em negação e tudo mais. Então o caminho dela é um caminho razoavelmente interessante. Então você tem quase uma boa personagem. E aí você tem esse outro cara, que também é quase um bom personagem. Porque ele é só um capanga. E você pensa no começo que ele é só um capanga. E ele é vencido. Só que ele continua indo, porque ele quer cumprir as ordens do mestre, porque ele quer se tornar um vampiro. E aí o mestre fala, beleza, agora que você cumpriu, aguarda mais uns 50 anos que eu te transformo em vampiro. E aí ele fica puto, porque ele é um ser humano. Nos 50 anos talvez ele já esteja morto. Ele não tem vida eterna como os vampiros. E ele se rebela contra o próprio mestre. Ele tem uma cena final muito da hora, como animação, inclusive. Spoiler, o vampiro mata ele. Não é um grande problema você saber essa cena. Eu só tô adiantando pra você ficar de olho quando ele for morto. Porque a animação da morte dele é muito da hora. Porque o vampiro joga ele na parede e é muito rápido. Eu gosto pelo fato de essa cena não ter uma pausa dramática, um freeze frame. Ela é feita pra ser uma morte com pouquíssima cerimônia. É só pá, 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 pá. E o cara é estourado na parede. É muito legal. Então esse é um personagem que passa por um arco interessante. Que ele passa por um processo de tomar decisões. A maior parte dos outros personagens não passa muito por isso. E eles são personagens muito pouco interessantes no geral. Incluindo o vilão principal. O vilão principal, ele é ruim em vários sentidos. Ele não só é apenas um vilão genérico, um vampiro genérico. Ele é, sabe, arrogante e quer essa menina por um capricho, porque ele tem vida eterna de sei lá quanto, 10 mil anos, e ele fica entediado, e ele vai casar com essa menina e depois matar ela porque dane-se. É apenas um capricho, então ele é muito assim. Como ele também é visualmente muito sem graça. Ele é um velho de cabelo lambido pra trás, assim. Quando você tem vampiros, você pode fazer tanta coisa. A filha dele tem um design muito legal. O capanga que eu falei agora, o Rei, tem um design muito legal. O D? Porra, o D é maravilhoso. Design maravilhoso. Puta que pariu, o design do D é foda demais. Aí você tem esse cara que é um... Sabe, um senhor gerente de uma empresa fantasiado de vampiro numa festa da empresa. É muito qualquer coisa, é extremamente qualquer coisa. Existe um plot twist final em relação às origens do D que talvez fossem interessantes de ser exploradas pra gente entender melhor o D. Como eu falei, até onde eu entendo, as origens do D são um mistério que se arrasta e vai dando dicas aqui e ali
ao longo de 55 volumes. Tem alguns detalhes, mas tem partes que não ficam muito claras e tal. Então, até onde eu entendo, é mais ou menos isso. Mas às vezes você precisa entender um pouco o personagem pra entender as decisões que ele toma. Ou então, no mínimo, por que ele faz o que ele faz. Tipo, por que ele é um filho de vampiro que caça vampiros? Nunca fica muito claro pra gente no filme. Nos filmes. Então talvez fosse um pouquinho interessante entender isso aí. E também seria um pouco mais interessante a gente entender esse mundo. Pra esse filme, nesse primeiro de 85, nem tanto. Não atrapalha tanto, não atrapalha demais, nem o nosso entendimento, nem o nosso aproveitamento, digamos assim, deste filme especificamente, a gente não ter todo o background desse mundo. Não atrapalha tanto assim. Você fica sabendo, muito por ser óbvio, por ser vampiro, por ser isso que vampiros fazem na ficção no geral, que existe uma coisa de crítica social foda aí, né? Existe uma coisa de comentário social quando você trata sobre vampiros. Muitas vezes eu acabei de fazer o podcast sobre Nosferatu e tem muito sobre isso em Nosferatu. E o uso de vampiros como vampiros sociais, vampiros de classe. São aristocratas, veja bem, nesse universo, eles são, a legenda do primeiro filme tratava eles como aristocratas, mas eu acho que o melhor termo pra eles são nobres. Eles são nobres, eles são uma outra classe. Eles não são só uma outra raça de seres sobrenaturais. Eles são uma outra classe nesta sociedade de castas. E, neste sentido, você só precisa dessa informação pra pensar no fato de que ele tá se aproveitando dessa menina apenas como objeto. E é isso. Eu acho que existe um pequeno problema nesse filme com o uso desse tema. Uma bobagem da minha parte, uma pequena bobagem da minha parte. Eu falo disso, por exemplo, no meu podcast recente sobre Dandadan. Você ter um elemento sexual na sua história não tem problema em si. Principalmente quando você trata de vampiro. Vampiro é um negócio sexy. Tirando o vampiro deste filme, o vilão principal, que é apenas um senhor de 50 anos de idade com uma fantasia, vampiros são sexys. Normalmente são retratados como algo muito sexy. Até um vampiro que parece um rato zumbi musculoso, no Nosferatu do Robert Eggers, ainda acaba sendo sexy. Então, acontece. Então você abordar esse elemento inerentemente sexual desse tema que você tá utilizando, dessa temática que você tá utilizando na sua história, faz completo sentido. Quando você tá fazendo uma história sobre vampiros. Aí você tem uma história sobre vampiros, que são bastante sexuais, e também usados como metáfora social, metáfora sobre luta de classes, e você tem um cara que tá querendo se aproveitar dessa menina como um objeto sexual, basicamente. Tudo isso faz muito sentido. E essa menina principal, ela é constantemente tratada como uma menina muito bonita. Ela é linda, todo mundo deseja ela. O filho escroto do prefeito, que é humano, também fica dando em cima dela o tempo todo. Ele salva ela de um ataque e faz com que esse salvamento seja condicionado a ela casar com ele, sabe? Em vez de ele simplesmente ajudar porque ela é uma pessoa sendo atacada por monstros. Ele vence, ele ajuda ela e fala, tá, então agora você vai casar comigo. Então ela é constantemente assediada nessa história. E essa é uma história de assédio, ela está sendo assediada pelo vampiro. O que faz sentido temático em várias camadas diferentes. Talvez fosse melhor se ela também não fosse um objeto para o público. Porque aí você entra na camada do fanservice barato. Que tem alguns momentos que são apenas fanservice barato. Não é uma cena sexy. Tem uma cena que dá pra dizer que é tipo isso, mas não tem muito de algo de você tá vendo que existe algo sensual acontecendo. Tem uma cena, nesse filme de 85, que é simplesmente cômica. Ela é uma loucura, porque é muita coisa que acontece num período muito curto de tempo. Eu preciso agora lembrar em detalhes, porque a menina tá sendo levada pelo Doutor Bonzinho, e aí tem a revelação que o Doutor Bonzinho acabou de ser mordido por um vampiro, e ele, na verdade, tava armando uma armadilha pra ela, então ele acabou sendo dominado pelo mal, porque ele foi mordido por um vampiro. Então ela é traída pelo cara. Nesse momento que ela é traída pelo Doutor Bonzinho, que era a única figura paterna bacana
dessa história, o Doutor Bonzinho agarra a roupa dela e rasga um peito. E é muito rápido, ele rasga um peito e mostra o peito dela, ela faz... Ah! E ela cobre o peito. E aí nisso aparece o outro cara e ganha desse velho. Só que eu acho que depois aparece o D e joga esse cara do penhasco também. E o cara dá um grito, mas é um grito muito engraçado e muito rápido. Ah! Sabe? Então é tudo muito... Tudo acontece muito freneticamente. E essa é uma cena que é... Assim, ela começa com a menina pagando peitinho. Mas ela paga peitinho de um jeito muito bobo. De um jeito... Não é uma coisa sensual, horror gótico, camadas e tudo mais. Tema e algo com algum tipo de... Pelo menos... Não é um tesão adulto. É um love hina. É um momento pra adolescente olhar, apontar pra trás e falar: ah, mamilo! Que não é ajudado muito pelo fato de que ele rasga a roupa dessa menina e em seguida, todos os outros frames, ela tá com a roupa inteira. Ela não tá, tipo, cobrindo com uma mão, cobrindo com um pano rasgado. A roupa tá inteira. Então, tipo, além de ser bobo, eles nem se comprometem com a cena. E aí tem uma outra cena em que tem a tentação do D de morder a menina. E essa é a única cena que é mais ou menos sensual. Mais ou menos sensual. Que tem um ângulo dele olhando ela de cima pra baixo e ele tá olhando a curva das costas dela e tudo mais. É mais ou menos sensual. Antes disso, tem uma cena gratuita dela tomando banho. E essa cena gratuita dela tomando banho não tem nada demais. Ela tá tomando banho. Não tem nenhuma emoção, não tem uma sensualidade. É só a câmera fazendo um traveling pelo corpo dela pro cara poder desenhar uma menina pelada. Então, é uma coisa muito bobinha. E é uma coisa que não está à altura da vibe do filme. Porque a vibe é muito da hora. A atmosfera, vampiros, e a trilha sonora, e os cenários, e o D. E aí quando você tem esses momentos, aí você vai, olha aí. Fanservice do Dragon Ball, mostrando a calcinha da Bulma. Não casa, é estranho. Vampire Hunter de 1985 é um filme ok. Vale a pena você ver, no mínimo, pra você ter essa experiência de algo de outra época, caso você esteja muito mais acostumado a assistir anime do ano 2000 pra frente. Mas se você tá acostumado a assistir anime do ano 2000 pra frente, tem um anime exatamente do ano 2000 que eu recomendo muito mais. E o nome dele é Vampire Hunter D Bloodlust. Vampire Hunter D Bloodlust é muito da hora. É muito bom. Puta que pariu. Ele é, assim, consideravelmente melhor do que o primeiro. Assim, léguas à frente do primeiro. Ele é muito bom, muito bem animado, muito bonito. Puta que pariu. Eu vou ter que fazer vários parênteses ao longo desse podcast. Mas enfim. Um primeiro parêntese que eu tenho é que, muito tempo atrás, no começo do VideoQuest, no começo da minha produção de conteúdo na internet, eu fiz um vídeo sobre eu e o Urso, né? Abraço para o Urso. Eu fiz um vídeo sobre Black Rock Shooter. E eu falei muito mal de Black Rock Shooter. Não me arrependo, porque Black Rock Shooter é qualquer coisa, tanto faz. Mas por conta da minha abordagem, da minha opinião quanto a Black Rock Shooter, eu tive uma discussão, entre aspas, amigável, com um amigo nosso, que é o Rap. Abraço para o Rap, um homem que literalmente ganhou de mim no Street Fighter de costas para a TV, guiando apenas pelo som. Isso fala muito sobre a habilidade dele com o Street Fighter e sobre a minha habilidade com o Street Fighter também. Mas enfim, é por isso que eu não falo de videogame nesse podcast. E ele defendia que Black Rock Shooter não precisa ter um roteiro complexo, ele não precisava ter nada de profundidade, mensagem, personagem, background, trama. Ele é uma experiência estética. E eu argumentava, quanto tempo atrás? 14 anos atrás. 14 anos atrás, quando eu tinha muito mais cabelo e eu tinha muito menos anos de vida, no caso 14 anos a menos, eu ainda estava na minha fase de acreditar que agora eu entendo muito de narrativa, de roteiro e tal. O fato de eu ter começado a fazer vídeos e comentários e críticas e reviews e tudo mais pra internet, ela parte de uma arrogância até, de alguém que acha que sabe. Aí eu passei depois pela fase de ter certeza que eu não sei, e aí ficar muito deprimido com o fato de que eu não sei nada, e agora eu entendo que eu sou extremamente burro. Mas agora eu entendo que eu ser extremamente burro não é um grande problema assim. Mas é uma verdade, eu sou muito burro.
Mas naquela época eu não sabia que eu era burro, eu achava muito inteligente. Hoje, olhando pra trás, eu tinha a ilusão de não ser um completo idiota. E eu argumentava com ele que não existe isso. Você tá maluco? Como assim? Experiência só estética? Experiência. Eu não sei se a gente usava esses termos, mas ele falava que é uma animação da hora pra você ver uma animação da hora. Eu falava, porra, mas foda-se a animação da hora, tem que ter um pouco a mais do que isso. Não! Leonardo de 2011. Não! Às vezes, uma experiência estética é suficiente. Às vezes é só isso que você quer. Lógico que é muito legal quando você tem essa experiência estética e ela evoca alguma coisa. Ela pode fazer você pensar, ela pode fazer você sentir, ou ela pode simplesmente fazer você admirar algo diferente. Eu não sou, por exemplo, grande fã de animes super bem animados de maneira desinteressante. Existem animes muito bem animados de maneira muito pouco interessante. Os Violet Evergardens da vida. A animação de Violet Evergarden é incrível do ponto de vista técnico, mas ele é de um jeito que me interessa muito pouco. Os Fate Zeros, Fate Stay Night da vida, mais recentes, né? Eles têm a animação bonita mais básica que existe para mim. Então, se você tiver para oferecer uma experiência que seja puramente, entre aspas, estética e que te traz alguma coisa que é diferente da norma, que é inovador, que evoca sentimentos que você não consegue exatamente processar, que te faz pensar por associação em coisas mais interessantes, talvez você não precise de trama, de personagem, de background. E Vampire Hunter de Bloodlust é quase isso. Ele é, principalmente hoje, principalmente quando você tem toda uma nova estética do anime, todo um outro estilo de arte, de design de personagem, técnicas de animação completamente diferentes, uma outra sensibilidade pra cores e tudo mais. Então, quando você tem aí 25 anos depois de Vampire Hunter de Bloodlust, de mudanças que não são negativas, veja bem, tem muita coisa de hoje que é muito foda, que é impressionante, é muito legal. Mas você voltar 25 anos atrás e ver como era antes, e ver o ápice de um certo estilo, já vale. Então, se você gosta de uma coisa mais Cowboy Bebop, Trigun, Ninja Scroll, aquela coisa mais Madhouse, aqueles animes com uma arte muito detalhada e muito adulta, entre aspas. E eu falo adulto quando você tem aquele design de personagem menos anime, digamos, mas ainda muito anime. É difícil de definir, sabe? A estética desse filme é talvez a que se aproxime mais do Yoshitaka Amano. De um jeito completamente diferente do Amano, de qualquer forma. Porque o Amano, a arte do Yoshitaka Amano, ela é muito detalhada, mas ela também é muito etérea. Eu, pelo menos, penso dela dessa maneira. Então, ela evoca algo etéreo, algo de sonho, algo além da nossa realidade. Esse filme se aproxima mais, talvez, da base desse design, só que aplicado para uma estética mais anos 2000, muito agressiva. Ela é muito na sua cara. Você vai saber do que eu tô falando se você assistir qualquer trecho desse negócio, mas se você já tiver assistido alguma coisa como Ninja Scroll, como talvez Redline, sabe? Redline é próximo disso, só que mais escandaloso e mais vivo, mais hiper saturado, colorido. Esse também tem cores muito fortes, mas ele é menos saturado e tudo mais. Ele também se diferencia do primeiro, porque enquanto o primeiro era muito mais aquilo que eu falei, Mad Max fantástico sci-fi, esse tá mais próximo do horror gótico, só que também com western. Então ele é muito parecido com, como eu falei, Trigun, por exemplo. Ele lembra muito o Cowboy Bebop e tudo mais, mas tem momentos desse filme que são extremamente Trigun. Quando ele se encontra com os caras que vão contratar ele numa igreja no deserto e tem um monte de pistoleiro em volta, absurdamente Trigun essa cena. Tem um grupo de personagens que são os irmãos alguma coisa agora, que dirigem um caminhão, que é tipo um caminhão-tanque com cruzes e tudo mais, que é muito parecido com um trem que tem num episódio do Trigun dos anos 90. Então, toda a estética tá ali.
E aí você tem, nossa senhora, lá pro final tem um castelo, porque tudo tem que terminar em um castelo. Mas esse castelo é tão foda, puta que... É um castelo gigantesco vermelho. E aí o filme pra gente olhar pra esse castelo. E depois os interiores do castelo, que são extremamente intrincados, extremamente... Uma coisa tipo barroca, hiper bizarra, é muito foda. Nossa senhora. E tem umas cenas, quando começa uma onda de ilusões, que tem um momento que tem o vampiro inimigo principal que vai morder a menina que tá sendo contratado pra resgatar ela, que ele vai morder essa menina, e essa cena é tão bonita, tão bonita. Então esse filme é uma experiência estética absurda de foda. Inacreditável. Então, pra começo de conversa, arranja uma maneira de assistir esse bagulho e assiste só porque é lindo. Talvez você queira aguardar um pouco, porque enquanto eu estava definindo na votação, e aí eu vi que ia ficar o Vampire Hunter D o vencedor da votação, eu vi no Blue Sky a notícia, que na verdade faz um mês, mas eu não tinha visto, de que Vampire Hunter D Bloodlust vai ser remasterizado em 4K e vai ser lançado de novo no cinema do Japão. Eu não sei se essa remasterização é só um upscale de IA, né? Que a gente já viu isso acontecer. Aqui no Brasil teve aquele Interstellar 5555 do Daft Punk com o Leiji Matsumoto. Passou no cinema de novo. E foi um upscale de IA. Então, tudo as cores estouradas, linhas desaparecendo, um bagulho horroroso. Então eu espero que não seja, porque merece. Eu espero que seja os caras restaurando o filme a partir da celulose da coisa, sabe? Das chapas do negócio. Porque merece. Puta que pariu, é tão bonito. Agora, não cometam o meu erro. Porque, vamos lá, eu vou fazer outro parêntese aqui, que me fez admirar muito um aspecto desse filme. Mas foi uma das experiências mais enlouquecedoras que podem existir. Se você se importa com isso, obviamente. Eu baixei no Torrent. Não tem Vampire Hunter D em nenhum streaming aqui no Brasil, até onde eu entendo. Eu baixei no Torrent. O primeiro filme eu tive que ver no YouTube, porque o que eu baixei no Torrent eu queria colocar na televisão pra ver uma experiência bacana e tal. E por algum motivo não pegava o áudio em japonês. Só pegava o áudio em italiano. Aí eu achei no YouTube e vi. Aí o segundo filme pegava o áudio em japonês e pegava uma legenda. Ele era vários áudios diferentes, então tinha o áudio, era do Blu-ray americano, provavelmente. A legenda era, na verdade, o texto da dublagem americana. Vocês já tiveram essa experiência? Já tiveram a experiência de bater a dublagem americana com o texto e áudio originais japoneses? Principalmente nessa época, né? Fim dos 90, começo dos 2000 e tudo mais. Eu duvido que eles façam isso hoje. Duvido. Porque tem muitas maneiras de checar, muitas maneiras de verificar, a internet é muito ampla, os filmes e animes e tudo mais chegam no pirata antes de chegar no oficial, muitas vezes, não agora com os streams tipo Crunchyroll, mas enfim. Então os caras não devem fazer mais isso nos Estados Unidos. Mas eles inventam texto. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi em serviço de entregas da Kiki, do Ghibli. O americano, eu sei disso porque eu vejo muito desenho americano infantil, pra criança mesmo, com o meu filho, o Augusto. O americano acha que todo mundo é idiota. E que criança é idiota. E que desenho animado, pra seja lá quem for, é feito para idiota. E que apenas idiotas gostariam disso. Então eles acham que o original não é suficiente. E eles inventam um texto pra ocupar silêncio. Então você tinha no serviço de entregas da Kiki, por exemplo, umas cenas em que era só a Kiki voando com a vassoura. E é só uma cena, é o Hayao Miyazaki criando um momento bonito. Um momento idílico. Um momento pra você olhar uma imagem bonita e sentir a sensação de liberdade dessa menina voando com uma vassoura. Mas a legenda era piadinhas do gato sem parar, que não estavam no japonês. O texto da legenda não parava de trocar texto e o japonês estava em silêncio, era só trilha sonora. E esse filme também. Então, você tinha, por exemplo, um trecho em que o D vai chegar, e essa cena é tão foda, puta que pariu. É a cena que tem esse grupo dos caras que dirigem o caminhão lá, e aí o D aparece, os caras, eu ouvi, eles tinham atacado vários zumbis e tal, eles estão ouvindo passos, peraí, tem um cavalo chegando, o que será? E aí o cara tem uma arbalesta, né, uma besta no braço, e ele vai, o cara tá ali direcionando, virando com o braço, até chegar no ponto em que ele sabe qual é a direção que ele tem que atirar, aí ele atira, e aí o D pega a flecha e levanta o cavalo, empina o cavalo, e a capa levanta, e a lua cheia tá atrás dele. Puta
Puta que pariu, que cena foda, caralho! Essa cena é muito foda! E eu acho que na dublagem americana deve ser uma merda. Porque enquanto o cara tá virando o braço, ele tem que ficar falando: peraí, eu acho que deve ser... bem aqui! Aí ele atira. E no original é só o silêncio e a tensão e a construção da tensão. E aí ele só fala aqui e atira. Só isso. Tem um outro trecho que o D tá andando no sol, atravessando uma ponte. E é só isso. Só. Mas como lá na frente ele vai sofrer os efeitos do sol numa cena 40 minutos depois, os americanos acham que você precisa saber disso antes. E acham que o roteiro original não é bom o suficiente pro público burro americano, estadunidense. Então, ele faz a mão esquerda do D ficar falando com ele. D, você sabe que você não pode ficar andando no sol, porque você vai sentir os efeitos. Você sabe, não é? Se chama síndrome do calor. Eu sei que você não é tão afetado por isso, mas eu acho que você tem que tomar cuidado. Hiper explicam um bagulho que é muito fácil de você entender depois. Ele é um vampiro. Ele passou tempo demais no sol. Ele fica fraco. Eu entendi. Não precisa. Mas aí eles fazem uma cena que era só silêncio e virar uma cena de diálogo expositivo com o personagem falando. Uma merda! Uma merda! Eu tô revoltado. Puta que pariu. Vocês não fazem ideia de como eu fiquei revoltado com essa merda. Aí eu achei uma legenda boa no YouTube e eu pude apreciar o silêncio de Vampire Hunter D Bloodlust. Porque tem muitos momentos que é só pra gente entrar naquela atmosfera. É só você sentir o silêncio, a tensão, a calma antes da tempestade. Ou então simplesmente você mergulhar na noite, ouvir a trilha sonora, sabe? É só isso. É feito pra isso. E é tão bom no original que depois de ver essa legenda eu apreciei cada instante em que ninguém falava nada. Cada instante. Eu vi um comentário no Nia, onde eu baixei, né? No torrent embaixo, um cara falando, não, era no YouTube. Um cara falando, nossa, agora que eu vi com a legenda, com o texto japonês, a cena que o D encontra a mina que ele tem que resgatar, que ele foi contratado pra resgatar, é muito melhor, porque ele é muito menos agressivo. Então os caras devem ter adicionado o texto pra ele se impor e apressar a mina pra ir com ele. Sendo que no original, ele só chega, olha pra ela e pergunta os motivos dela. E espera ela falar. Porque esse é o D. Ele fala pouco. Ele tenta entender. Ele espera. E aí ele age. Ele não é um cara que vai chegar e falar: vambora, porra! Para com essa merda! Então o texto americano, que eu não quero conferir, porque eu não quero me irritar, pelo que o cara falou no comentário, faz com que ele seja muito mais impositivo e agressivo. Então, pequenas nuances você começa a perceber quando você perde, né? Então, eu só queria contar essa experiência, que foi uma experiência absolutamente enervante e enlouquecedora. Então você vai assistir Vampire Hunter D Bloodlust pela vibe, pela animação, pelos absurdamente fantásticos designs de personagem. Porque, puta que pariu, é cada personagem foda. O D tá maravilhoso como sempre. Mas no grupo dos caras lá, do caminhão, tem uma personagem chamada Leila, que é muito importante pra história. E ela é uma mina de cabelo curto. E ela é tão estilosa. Puta que pariu. O figurino dela vermelho, a ombreira que parece um alvo. Nossa, puta que pariu. O vampirão? Puta que pariu. A mina principal, acho que chama Charlotte. A menina que o vampiro tá sequestrando. Ela é muito bonita. Nossa senhora, que design bonito. Mas o vampirão? Eu queria ser tão foda e bonito e sexy e gostoso como aquele vampiro. Puta que pariu, irmão! Caralho! Muito palavrão nesse vídeo, mas não tem como. É inacreditável. Todos os designs de personagens são bons. São maravilhosos, sem tirar nem pôr. Os monstros, os inimigos, sabe? Cada um dos inimigos tem uma habilidade diferente, as habilidades são interessantes, sabe? Visualmente interessantes. Você tem o cara que se movimenta pela sombra e depois vira um pano. Você tem uma mina que se mistura com o ambiente, aí ela se mistura com o ferro do caminhão e vira várias estacas. Tem várias dessas animações
de várias estacas atingindo, como se fosse aquela saraivada de meteoros, de tiros de laser que os caras fazem em anime de mecha, que eu nunca lembro o nome, eu não gravo esse nome nem fudendo. É alguma coisa Carnival, é o nome do cara Carnival, eu esqueço. Porque o cara faz isso com flecha, faz isso com essas estacas, porra, é toda hora, é muito da hora. Tem um cara, é um personagem que você nem entende quem ele é direito. Porque a história não explica. Porque, mais uma vez, esse filme se explica muito pouco pra você. Ele tem 20 minutinhos a mais do que o outro, mas também ele gasta esses 20 minutinhos com imagem. E não com texto. Mas tem um cara que ele tá no soro, ele é um magrelo que tá quase morrendo, deitado numa maca dentro do caminhão, e aí quando colocam uma injeção nele, ele consegue fazer uma projeção astral angelical, onde ele dá tiro de luz. Isso nunca é explicado direito, mas é muito foda. E é só isso. Então esse filme tem um monte de coisa que nunca é explicada muito bem, mas é muito foda, porque é muito bem produzido. Você sente o gosto da lâmina de celulose do papel que os caras desenharam. Ah! Puta que pariu. Também tem isso, né? Eu aceito mais a experiência puramente estética quando é uma estética que me agrada. E a estética 80/90, isso aqui é um filme ainda em animação não digital, colorização que não parece digital, é antes da pior fase estética dos animes, que é o meio dos anos 2000, quando eles acabaram de entender como fazer colorização digital e todos os animes são horrorosos no comecinho pro meio dos anos 2000. Isso é antes disso, então ainda é maravilhoso. Então é mais fácil eu aceitar a experiência estética quando é uma estética que me agrada, né? Então eu tenho que reconhecer que é isso aí. Enfim. Mas não só os personagens são maravilhosos do ponto de vista visual, como eles também são interessantes como personagens. Então, esse filme... Vamos lá. Você vai ter a experiência estética, você vai ter a vibe, a atmosfera, mas você vai ter quase exatamente a mesma história do outro. Alguém chega e contrata o D pra resgatar uma mina que foi levada por um vampiro. O vampiro quer fazer com que ela seja a sua noiva. Essa é a história. Aí ela começa a adicionar umas camadas que são mais interessantes. Porque todos os personagens são personagens mais interessantes. Primeiro que vira uma disputa do D com esses outros mercenários, os caras do caminhão. Eles estão disputando porque eles dois querem a mesma recompensa. O D parece fazer isso de motivação mais ideológica e os caras só são caçadores de vampiros. Que também tem ódio aos nobres, aos vampiros e tudo mais, mas são mais mercenários do que o D, ideologicamente falando. Esses são personagens legais porque você conhece muito pouco deles. A Layla você começa a entender mais lá pro final. Ela tem mais background, tem flashback e tudo mais, de certa forma. Tem uma espécie de flashback. Então você entende mais a motivação dela. Mas os outros você entende em ação. Você entende o relacionamento deles. E você entende que eles de fato gostam uns dos outros. Quando esses personagens vão morrendo um atrás do outro, né? E quando eles morrem, eles choram um pelos outros. Então você tem essa sensação de que eles são pessoas com a vida antes daquilo e com um relacionamento e que eles de fato gostam um do outro. Então você sente pelas mortes quando os personagens morrem. Não são só uns bucha. Porque você tem a mina sexy, a mina bonita de cabelo curto, e tem uns caras desenhados pra ser vários estereótipos diferentes de brucutu. Tem um brucutu gigante, um brucutu médio, um magrelo esquisito que obviamente luta com lâminas, porque todo magrelo esquisito tem que lutar com lâminas. Ele é muito parecido com o cara do primeiro filme que eu gosto. E você tem o outro magrelo que tá na maca, né? No soro. Eles têm designs feitos pra parecer tipos diferentes de estilo de luta. Mas eles não são só diferentes habilidades. Os guarda-costas do vampiro são mais diferentes habilidades e menos personagem. Mas esse grupo são tipo pessoas. E você gosta deles. Então você sente quando eles morrem. Você sente essa dor. E você principalmente sente a dor dos personagens do lado vampiresco. Porque a outra reviravolta, que deixa a história ligeiramente mais interessante do que a anterior, do que a do filme de 85, é o fato de que a mulher quer ser levada pelo vampiro. Ela quer. Então é, curiosamente, uma linda história de amor, interrompida pelos nossos heróis. Então os nossos heróis estão lá pra resgatar uma mulher que não quer ser resgatada, e você sente por conta... Tem isso também, né? É uma experiência estética que te traz, através das imagens e da beleza das suas imagens, o tipo de sentimento que você tem que ter. Você não sabe como é a vida da menina que eu acho que se chama Charlotte, mas eu não tenho certeza.
Você não sabe como é a personalidade de verdade do vampiro, que agora eu lembrei que chama Meyer Link. Você não conhece esses personagens, não tem um flashback, não tem grandes diálogos, mas você sente, e a história nunca contesta, que o amor deles é um amor de verdade, e um amor recíproco, e muito por conta da maneira como eles são retratados, a expressividade desses personagens, sabe? A expressividade desses personagens, ela transparece um pathos de amor intenso e amor hiperdramático, porque isso é um horror gótico. Então é uma coisa muito a intensidade e a violência de um amor avassalador acima de tudo. E você sente isso. Só porque as imagens são bonitas. Só porque os personagens estão desenhados com expressão. Os olhos dos personagens, os olhos da menina, das duas minas principais, a Leila e a, suponho eu, Charlotte, são muito intensos. Esse é um daqueles animes que tem que figurar naquelas montagens de tipo, não se faz mais como antigamente, que os caras comparam as camadas de cor e a quantidade de cor diferente pra dar profundidade, luz e sombra, porque cada tom de pele tem tipo 3 tons de pele diferentes pra você colocar diferentes intensidades da sombra, e aí os cabelos têm linhas finas e vários fios e tudo mais. E aí tudo isso ajuda a dar essa hiperdramaticidade, hiperintensidade de todas as cenas. Então é importante. Então é uma trama qualquer coisa, porque de fato é uma corrida. Os inimigos, né, que tem 3 guarda-costas monstruosos, o vampiro e a mina. O vampiro tá num caixão, a mina tá numa carruagem do lado do chão do vampiro, e essa carruagem tá sendo levada pra um castelo no final, que é o castelo da Carmilla. Carmilla, que inclusive acho que é um livro sobre vampiro que acho que precede Drácula, né? Vampire Hunter D, o background do lore de Vampire Hunter D usa muito desses nomes. Então existe Drácula nesse universo e existe a Carmilla também. E existe a Mina Harker. Provavelmente Mina Harker do Drácula original também existe em Vampire Hunter D. Então ele usa todo esse histórico da cultura pop vampiresca, né? Então eles estão indo pro castelo da Carmilla. E é muito bonito, porque é aí que você entra na mistura com ficção científica, que é o fato de que o castelo tem um foguete e eles querem ir pro espaço, pra Cidade das Estrelas, onde eles podem se amar livremente. É muito hiperdramático, é muito foda. E aí você junta isso com o fato de que você tem essas máquinas de ficção científica cyberpunk foda. Tem motos do Akira Toriyama, cara. A mina, a Leila, ela pilota uma moto de uma roda só, que é igualzinha umas motos que a Bulma usa. Segunda citação a Bulma nesse episódio por algum motivo. É muito da hora, cara. Puta que pariu. A única coisa que me pega um pouco nesse filme é que eu acho que eu sinto um pouco de falta de a gente ter no texto do filme, porque esse é mais um filme que acho que conta com o fato de você ter lido os livros, ter um pouco no texto do filme, um pouco do background desse mundo, que eu acho que informaria a gente um pouco mais até sobre a ironia dessa história. Eu vou explicar aqui brevemente o pouco que eu pesquisei do background dos livros do Vampire Hunter D. Porque não é só o fato de terem vampiros e de ser uma distopia pós-apocalíptica. Aparentemente, acho que uns, 10 mil anos atrás, alguma coisa assim, antes da história desses livros, teve uma guerra nuclear. E os vampiros, eles eram uma aristocracia, uma nobreza. E eles se fecharam em bunkers para só eles sobreviverem. E começaram a fazer experimentos genéticos. E fizeram com que os humanos que sobraram fossem uma subclasse. E eles são, nessa história, uma versão Eles são, nessa história, aquela coisa dos vampiros serem vampiros sociais, se aproveitando da população, virado na cocaína, sabe? É tipo, é o máximo da exageração possível. A gente tá se aproximando disso porque os nossos vampiros sociais hoje, não sei se vocês viram essas notícias, dá pra você verificar, pesquisa por aí. Os nossos hiper bilionários, trilionários, eles estão construindo bunkers de luxo pra eles mesmos. Principalmente depois da pandemia. Porque se alguma merda acontecer, algum pós-apocalipse acontecer, só eles sobrevivem. Então eles já têm os próprios bunkers.
E se você vê toda a política desses caras, é uma política aceleracionista do desastre ambiental que estamos vivendo, né? Eu tô gravando esse negócio com um ventilador aqui na minha perna, porque a gente tá eternamente em sucessivas ondas de calor. Mas os caras vão ter um bunker próprio, sabe? Então, os vampiros do Vampire Hunter D são isso. São ricaços, uma nobreza que se acredita separada do outro e que fez com que os seres humanos fossem uma subclasse social. Mas que eles, por mais, pelo menos até onde eu pesquisei, por mais que, porque os vampiros eles são uma nobreza que tem tanto magia quanto ciência, porque é ficção científica pós-apocalíptica, né? Então eles têm a tecnologia para criar um substituto do sangue, para eles não dependerem de matar seres humanos e ter que beber sangue. Mas mesmo assim eles gostam de beber sangue, porque eles gostam de se aproveitar dos seres humanos. Mas aí teve uma decadência dos vampiros, e aí passou tipo uns 5.000 anos, um negócio assim, e aí são poucos os vampiros que existem ainda. E o D agora tá caçando os poucos que restam. Se a gente soubesse disso, se a gente tivesse mais dessas informações, eu acho que traria mais peso pro caso da história de amor do vampiro com a humana. Porque, no primeiro filme, de 85, ele tá só querendo se aproveitar de alguém indefeso, de uma mulher indefesa. É a coisa mais absolutamente normal na ficção. E é muito entendível, principalmente quando você tem um vampiro, é isso que eles fazem, acabou. Agora, nesse, se você tivesse a quantidade de camadas de comentário social super óbvio, não é, uau, que metáfora intransponível, indecifrável, não, é tudo muito óbvio, né? Infelizmente a gente vive numa realidade que é mais óbvia do que isso hoje em dia. Tá lá, essa é uma metáfora de comentário social hiper óbvia sobre luta de classes e abismo social e o quanto as classes mais altas gostam, querem e precisam explorar as classes mais baixas. E aí seria interessante porque o amor deles é verdadeiro. E aí ia bater com a história do D, que talvez a gente pudesse entender um pouco mais, pra gente entender por que ele faz o que ele faz. Ia bater com a história da Layla, porque tem um background da Layla também, e o background da Layla é um exemplo negativo, e aí ficaria mais difícil ainda de ela conseguir aceitar que aquele amor é verdadeiro. Então talvez, se a gente soubesse um pouco mais, seria mais interessante. Do ponto de vista dramático. Não é que eu quero saber, eu procuro saber. Eu tenho o Google, eu tenho o Wikipedia. Mas, do ponto de vista dramático dentro da história, talvez ficasse melhor. E aí, a cena que já é muito bonita, ficaria ainda mais bonita. A cena no final que a Layla tá torcendo, depois de tudo que acontece, ela tá torcendo pro foguete conseguir voar. Essa cena é tão bonita, tão tocante. Ela já funciona, não é como se ela não funcionasse. Mas talvez ela funcionasse ainda melhor, seria mais peso. Então, eu recomendo Bloodlust demais. Eu recomendo primeiro para você completar a sua ficha de coisas dos anos 80 para você assistir. É interessante você ter visto e é legal de qualquer forma. Legal, nota 6. Bloodlust é outra prateleira. É outro bagulho, é simplesmente fantástico. Eu recomendo você procurar Yoshiaki Kawajiri, outras coisas que ele fez. Assistam Bloodlust. Muito obrigado, votantes do nosso Catarse, porque eu tinha visto o primeiro, mas não tinha parado pra ver o segundo. Apesar que todos os outros filmes eu também quero e verei alguma hora. Não sei quando. Talvez eu coloque de novo numa votação até vocês votarem. Mas Vampire Hunter D Bloodlust, essencial. Filmaço. Adorei. Então fica aqui a recomendação, se você ainda não assistiu Vampire Hunter D Bloodlust, você pode ir para a sua barra de busca acima deste vídeo e assistir, mas antes disso, você vai aqui embaixo desse vídeo, vai dar like no vídeo, e vai comentar caso você já tenha visto, e dizer se você curte o filme, se você concorda, se você acha que eu gostei demais do bagulho que é só médio, se você acha que eu falei mal demais de um bagulho que é legal, comente! E não se esqueça de, se você gosta do nosso trabalho, o nosso financiamento coletivo está aqui abaixo do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que ficou até aqui. Até a próxima. Falou!